Olá! Um encontro polêmico e que tem dado muito o que falar. São os chamados rolezinhos, que ganharam visibilidade em um shopping de São Paulo, quando cerca de 6 mil adolescentes foram para o local e, na ocasião, algumas lojas foram saqueadas e jovens foram agredidos. Com a frequência de encontros marcados em diversos shoppings do país, criou-se a discussão sobre o direito dos shopping centers exercerem controle de acesso ou a identificação de frequentadores. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o antropólogo José Zukielski e o advogado Judaso Pedrosa de Lima, especialista em direito civil. Mas antes da gente começar a nossa conversa, vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. Eles se reúnem em shoppings. Os encontros são marcados pelas redes sociais. É assim que centenas de jovens promovem os chamados rolezinhos. O movimento começou no fim do ano passado. No início de dezembro, aproximadamente 6 mil adolescentes entraram em um shopping de São Paulo. Os lojistas, assustados, fecharam as portas e chamaram a polícia. Depois disso, outros rolezinhos aconteceram. Alguns terminaram com denúncias de brigas e furtos. Alguns shoppings já entraram na justiça para tentar impedir o movimento. Pelo menos 5 conseguiram. Os juízes consideraram que o direito à livre manifestação deve ser exercido com limites e não pode se sobrepor a outras questões, como a preservação da ordem e paz pública. Além disso, o shopping seria um lugar impróprio, porque o movimento poderia atrapalhar o exercício da profissão de comerciantes e comerciários. Em outras 2 liminares, o entendimento foi diferente e os encontros acabaram liberados. De acordo com um dos juízes, o movimento é apenas uma reunião de adolescentes em grande número e muitos rolezinhos ocorreram de forma pacífica. Portanto, não haveria motivo para cercear previamente os jovens. Mas será que a população aprova esse tipo de ato? Uma falta de respeito, né? Uma bagunça total. Normal isso hoje em dia. Todo mundo reunido, tem que se divertir, velho. É uma galera que não tem o que fazer, né? Todo mundo trabalhando e essa galera vem só para detonar. Eles são uma turma de amigos, eles devem poder entrar juntos. Entende? Assim como uma família entra junta, por que um grupo de amigos não poderia? Como a gente pode ver, professor, o tema é polêmico, divide a opinião das pessoas nas ruas. É possível, né? Primeiro, perguntar se é possível a gente definir o que é um rolezinho, né? Bom, o rolezinho é um fenômeno social muito interessante, especialmente porque também ele se utiliza de redes sociais para se organizar, não é? Então, isso também já é uma novidade, né, um ponto muito interessante, né? Que esses jovens utilizam mesmo da rede social para poderem se organizar e promover encontros. Outra questão é que, assim, como fenômeno, né, social ou sociológico, ele carece de muita análise e uma análise mais acurada, né, dos fatos ou dos fenômenos sociais. Todos os fenômenos sociais, quando acontecem, eles são muito complexos. Então, todos nós temos que tomar um certo cuidado para definir, né, o que é que está acontecendo, né? Então, assim, o que se passa na cabeça dos jovens, né? Por que eles estão se organizando? Essa é uma pergunta, né, que todos nós estamos tentando responder. Alguns analistas dizem que, né, esses jovens não têm um espaço próprio para o lazer ou a diversão na periferia. Por isso mesmo, eles se valem, né, desses espaços, né, como shoppings, para se reunir, né, e se divertir ou ter um momento de lazer que eles não têm na periferia. Por um outro lado, né, você pode analisar que esses jovens que saem da periferia e vão até um shopping, talvez queiram uma certa visibilidade, uma visibilidade também, né, de se colocar como cidadão capaz de exercer o seu direito de ir e vir, de entrar em espaços como os shoppings, né, como espaços privados, mas de utilidade pública, né? E eu acho que aí, né, nesse ponto, né, em termos jurídicos, os donos de shoppings, né, ou as concessionárias, ou o condomínio, não pode, de certa forma, discriminar absolutamente ninguém por raça, cor, etnia, gênero, né? E orientação sexual também, né? Já tivemos alguns casos nesse sentido.
Então, de certa forma, esses jovens também querem uma certa visibilidade, né? E diante desse impasse, a gente questiona aqui o doutor Gildásio sobre o que pode ser feito, ou o que se sobrepõe, né? O direito de ir e vir ou o direito dos lojistas ali do shopping. Qual que é essa situação? Entra aí na balança jurídica, né? Um direito que se sobrepõe sobre o outro. Esse é um fenômeno, assim, que, como o professor afirmou, é muito recente, que ele demanda uma análise muito ampla sobre vários pontos de vista, sobre a questão social, sobre a falta de oportunidade de lazer desse jovem, sobre o fato de não serem enxergados e de não terem a atenção específica do Estado, mas também é preciso analisar sobre a questão prática do próprio shopping, né? O objetivo social, o objetivo econômico de um shopping é administrar um centro comercial, proporcionando aos lojistas e frequentadores segurança, conforto, né? E na medida que os jovens se reúnem e vão todos ao mesmo tempo no shopping, isso acaba entrando em conflito com o interesse do shopping, porque com a quantidade acima do normal de frequentadores num momento específico, eles não vão conseguir proporcionar aos seus usuários o conforto, a segurança que eles são pagos para isso. Então, se você manter uma loja em shopping, você frequentar um shopping, é caro e as pessoas exigem por esse serviço que sejam atendidos pelo que estão contratando. E acaba entrando nesse conflito. Como o professor afirmou, qualquer tipo de discriminação a gente não pode admitir. Então, você rotular o jovem e falar, você está vestido assim com boné, com óculos, com tênis, não entra. Isso é inadmissível, não cabe. Mesmo que não dá para fazer a separação, né? Mesmo que o shopping queira prevenir o dano, afastar ali algum prejuízo, assegurar a tranquilidade dos seus frequentadores, não pode falar, não, você entra, você não entra por tais e tais características. Isso não é admissível. O que o shopping pode fazer tomar medidas de segurança, limitar a quantidade de pessoas que podem adentrar o shopping. Isso é perfeitamente possível. Só que ele não pode classificar. Você que está de terno entra, você que está de short e bermuda não pode entrar. Ou seja, a partir de um número limite, ele teria que dizer, bom, a partir de agora nossa capacidade está esgotada, seria por aí? Sim, algo do assim. A partir desse momento a gente não tem condições. Quando o shopping vai abrir, ele passa por esse tipo de vistoria, né? O bombeiro vai lá e fala, olha, aqui vocês podem atender determinada quantidade de pessoas circulando, vocês têm saídas de emergência, tudo isso tem que ser verificado. E a posição do shopping é muito delicada, porque, inclusive, se acontecer algum acidente, algum dano específico, com esses jovens, inclusive, ele responde por isso, porque é um fornecedor, né? Entra aí uma relação de consumo e então o shopping tem que se responsabilizar. A gente vê inúmeros casos aí de que foi assaltado dentro do shopping, levaram o carro de um cliente do shopping, o shopping acaba tendo que reparar. Isso não vai ser diferente em relação a esses jovens. Então, ao tentar evitar, ao tentar controlar isso, o shopping também pensa nisso. Então, eu, como advogado, o shopping me falou, olha, você tem que dar um jeito de evitar que alguém sofra algum tipo de prejuízo. Se o lojista sofrer algum prejuízo, o shopping vai ter que indenizar. Enfim, se o consumidor, alguém está lá passeando, fazendo compras, tem algum bem furtado, enfim, o shopping é o responsável. Então, a gente tem que ver a questão social, o aspecto desses jovens, essa questão de serem jovens da periferia, com muita atenção, né? Tentar entender qual que são as demandas dele. Mas também é preciso entender a posição do shopping, que o objetivo dele é lucro, né? Enfim, ele tem responsabilidades e ele não quer assumir, abraçar a causa dos adolescentes, se é que de fato existe uma causa, bem provável que sim, o professor pode explicar melhor, mas o shopping vai suportar esse ônus sozinho? Com certeza ele não quer fazer isso. Professor, a gente já consegue entender o que os jovens estão buscando? Acho que é uma pergunta até complexa, eu tenho acompanhado, a gente não tem uma opinião formada, mas o que os jovens estão buscando?
Eles estão indo lá para passear, estão indo lá para paquerar, estão indo lá para manifestar, ou estão indo lá para saquear? Qual que é o objetivo? Ou é tudo junto? Eu não vejo que o motivo seja nenhum tipo de arrastão, a princípio. O que me chama a atenção, exatamente, colocando até um pouco o histórico dos shoppings, não é? Tiraram o comércio de rua, né? O comércio feito na rua. E eu fico imaginando, né, dos lojistas em ruas como, né, populares como a 25 de Março, em São Paulo, o Saara, no Rio de Janeiro, em que, né, a rua é um espaço aberto e público a todos, né? Então, os lojistas podem ter privacidade no sentido, né, de ter o seu espaço privado da loja e coibir ou proibir a entrada, não é, ou a venda de determinados produtos a determinadas pessoas por estereótipo, não é, como está vestida, a cor da pessoa, não é, a questão étnico-racial, e que isso também é uma outra questão que está sendo, né, que é muito colocada em função desses rolezinhos. Mas os shoppings tiraram essa possibilidade, né, do comércio de rua. E tem a característica de ser um espaço altamente higienista, né, em todos os sentidos. Não só higiênico na sua artificialidade, que são espaços limpos, com ar-condicionado, né, mas livres também de uma certa higienização da violência que pode acontecer nas ruas, né, das pessoas se assaltarem, das pessoas se conhecerem, ou da convivência de classes sociais diferenciadas, né? E também, né, a gente percebe que essa questão higienista ela é colocada também como espaços destinados a atender determinados tipos de público, né? Então, se antes, né, nós tínhamos lá shoppings, né, da classe, né, A, B, hoje a gente tem shoppings mais populares, não é? Mas, de qualquer forma, a gente percebe exatamente essa característica dos shoppings em dividir a sociedade em classe social. Ou seja, todo mundo está procurando, então, né, isso sim, revela também, né, até que ponto a sociedade brasileira está realmente preparada para conviver com a democracia, com a justiça social, em que todos, né, os cidadãos e cidadãs têm o direito ao livre-arbítrio de ir e vir ou de consumir aquilo que quer ou que pode. O senhor tocou em temas importantes que a gente vai abordar no próximo bloco. A gente vai fazer uma pequena pausa e logo depois do intervalo a gente volta com mais Fórum. O Fórum está de volta e hoje estamos conversando sobre o encontro organizado por jovens, o chamado Rolezinho. E, professor, a gente estava discutindo aqui sobre esse conflito, né, de interesses e sobre essa segregação, né, que os shoppings e toda a sociedade tem trazido, né? Sim. Como que fica esse conflito de interesses, na opinião do senhor? Eu acho que a questão principal aqui é que, mesmo que haja, não é, direitos constituídos de propriedade privada, dos lojistas e dos condomínios, eu acho que nenhum direito pode se sobrepor, não é, ao direito dos outros e muito menos negar o direito aos outros, não é? Então, no sentido de os meus direitos são maiores ou são mais legítimos do que os seus e por isso mesmo, não é, eu me coloco na posição de negar a você o seu direito, e direito fundamental, direito, não é? Nós estamos falando aqui de um direito fundamental de ir e vir, de se organizar, de se expressar, não é? O direito do livre-arbítrio, né? De poder entrar num shopping, não é? Olhar as vitrines, não é? Então, qual é a intenção dos jovens, não é? Passear, namorar, ir a um cinema, olhar as vitrines, todos nós temos esse direito, né? Como é que nós podemos negar isso a qualquer jovem? Seja ele de classe média, classe alta, classe baixa. Na verdade, assim, o que esse fenômeno coloca é exatamente essa questão, né, de um apartheid social, né, que nós vivemos em nossa sociedade. Então, eu me lembro, né, de Gilberto Freire já trabalhando com essa questão da Casa Grande e Senzala, né, ou, né, Sobrados e Mucambos. Então, assim, que tipo de sociedade nós vivemos? Nós vivemos exatamente uma sociedade do apartheid social,
em que os jovens da periferia devem se manter na periferia e os jovens da classe média e alta devem ser protegidos em espaços higiênicos como os shoppings? Que tipo de sociedade é essa? Né? Então, eu acho que é isso que está mexendo tanto, né, com a opinião pública e que está suscitando tantos debates. Isso eu acho muito positivo, né? Então, os fenômenos do rolezinho são muito interessantes porque trazem à tona todos esses problemas, né? E, doutor Gildásio, de que forma a gente observa o tratamento dos shoppings e o tratamento da justiça com relação a isso? A gente observa uma guerra de liminares, né? Em algumas cidades, por exemplo, como no Rio de Janeiro, houve uma liminar liberando os rolezinhos. Em algumas cidades, como aqui no Distrito Federal, também em São Paulo, os shoppings conseguindo liminares para impedir, né, que esses jovens entrem nos shoppings. Como que o senhor assiste a esse palco dessa guerra judicial? Esse palco judicial não é diferente do que ocorre nas ruas, nos debates, né? Há juízes que se posicionam favoráveis ou contrários ao movimento, e o que se põe em questão é quais direitos estariam sendo violados ou estariam na iminência de serem violados, né? Então, aí depende do ponto de vista do juiz, o que ele quer preservar. Sobre um aspecto aí mais sociológico, social, é claro que permitir o acesso desses jovens ao shopping, permitir os encontros, você estaria aí preservando a dignidade dessas pessoas, o direito delas de ir e vir, mas do aspecto mais prático, mais imediato, menos amplo, assim, em termos de discussão, o que o juiz tenta... Não, olha só, o shopping exerce a atividade dele, quer prevenir um dano ali eminente, porque já tem relatos de violência, de perturbação em outros locais, então eu vou preservar esse direito. Depende muito mesmo da avaliação pessoal do juiz que recebe a demanda, e ela pode variar, assim como a gente se posiciona nas ruas, o juiz também se posiciona, porque é uma questão muito recente. Não dá para rotular, não dá para falar, são marginais ou são jovens que só querem exercer os seus direitos de ir e vir. Não dá para rotular porque é uma multidão. A gente não tem muito controle sobre qualquer multidão. A gente viu isso aí nos protestos recentes que o Brasil vivenciou. Então, assim, você tem a turma que quer protestar, quer exercer esse direito legítimo, e tem outros que aproveitam o movimento, o ensejo e querem tirar algum proveito, aí causando prejuízo a alguém. Essas decisões favoráveis ao impedimento da entrada, né, desses jovens, elas se baseiam em quê? Prevenir o dano. Prevenir o dano e legitimar a propriedade do shopping, dos lojistas, né? Basicamente é isso. E nesse caso, quais direitos são feridos dos jovens? O direito de ir e vir, o direito de acessar um estabelecimento que é aberto ao público em geral e que de repente é fechado de uma vez só. Em condições normais, um comerciante pode se negar a prestar algum serviço? Em condições normais? Sim, depende, ele não é obrigado a vender. Se eu for a um shopping em condições normais, eu posso ser impedido de entrar? Não. Se não existir um motivo razoável, uma questão de segurança, de limitação de horário do estabelecimento, ou não tem, você não pode discriminar a pessoa... Nesse caso, eu poderia processar o shopping? Sim, a abertura para isso, com certeza, né? Agora, a liminar, quando impede, ela é de forma genérica, né? Ela não está... porque é difícil, é a multidão. Como é que a gente sabe que aquela liminar te atingiu? Porque ela fechou o estabelecimento num determinado horário, pronto. Porque mesmo a liminar que impede o movimento, ela não tem muito efeito prático se o shopping não fechar as portas. Porque, os shoppings estão fechando as portas para impedir também. Porque eu vou dar uma liminar para impedir que determinado grupo de pessoas frequente determinado estabelecimento. Mas quem é esse grupo de pessoas? Assim, então, a liminar garante, no máximo, o fechamento. E os shoppings utilizam isso também como instrumento de defesa, porque
a cada dia, hora que o estabelecimento está fechado, os lojistas estão deixando de vender. Então, eles podem pedir algum tipo de reparação ou de quebra contratual do shopping, que tem a obrigação de manter aquele estabelecimento aberto. Então, professor, isso não soa como uma provocação para os jovens? Parece que quanto mais os shoppings tentam evitar, eles se organizam mais. A repressão lá em São Paulo acabou espalhando o fenômeno por todo o país. Sim. Como que os jovens têm reagido a essa tentativa da sociedade de controlar o movimento dos rolezinhos? O que me impressiona em muitas imagens, né, acompanhados pela mídia, é a truculência policial, né? Então, assim, o que nós não podemos admitir é a violência de qualquer lado, né? Seja ela pelos organizadores dos movimentos, seja por parte dos lojistas ou então da força de segurança constituída. Então, isso nós não podemos admitir de forma nenhuma. Então, a segurança e a dignidade de todos os cidadãos e cidadãs têm que ser garantidas. Sejam eles, né, jovens da periferia, lojistas ou outros consumidores, né, crianças, idosos dentro do shopping, etc. Nós temos que assegurar isso. Né? Que não haja violência, não haja truculência e que as pessoas sejam tratadas, né, com a dignidade e o respeito que merecem. Então, muitas vezes eu percebo, né, nas cenas, né, essa truculência com relação aos jovens, exatamente porque há esse preconceito, né? Jovens da periferia, jovens negros estão aqui para promover a arruaça, a baderna, como nós vimos na própria reportagem aqui, né? De pessoas colocando isso, que é um preconceito mesmo, né? O jovem da periferia, ele é naturalmente agressivo, ele é naturalmente baderneiro e etc. e tal. E muitas vezes as pessoas esquecem que são essas pessoas da periferia que estão trabalhando dentro dos shoppings, inclusive, né? E essa violência, ela tem feito o movimento crescer? Essa repressão? Esse é um ponto que merece uma atenção, não é? Qual seria a intenção inicial desses jovens, né, para se organizarem através da rede social, não é? Seria exatamente só da visibilidade? Olha, nós da periferia queremos ser vistos pela sociedade como um todo, nós existimos, nós queremos, não é? Não só, eu me lembro de uma letra da música dos Titãs, né? Nós não queremos só dinheiro, nós queremos dinheiro, diversão e arte, né? E, além disso, o direito da livre expressão. Então, talvez, né, essa organização pela rede social, e aí também é uma outra questão, né, quer dizer, o controle de redes sociais, isso também me preocupa muito, né? O controle de redes sociais, o controle de movimentos sociais, né, por questão de segurança, isso também nós não podemos admitir, assim como nós não podemos admitir a violência contra esses jovens, né? Então, assim, tudo isso são pontos muito preocupantes com o desdobramento, né? É certo que não só pessoas que podem se valer desse movimento para, né, roubar ou depredar uma loja ou qualquer coisa que o valha, mas também, por um outro lado, existem, não é, movimentos políticos mais organizados que podem se valer desse movimento, né? Doutor Gildásio, então a justiça está diante de um desafio. Com certeza. Eu acho que toda a sociedade está diante de um desafio. E eu acho que o maior desafio é a questão da desigualdade, né? Isso tudo, a gente só está nesse debate aqui porque há uma desigualdade no país muito grande. E há uma tentativa também de responsabilizar os particulares, os shoppings, por um papel que é do Estado. Proporcionar ao jovem educação, medidas que diminuam essa desigualdade, é o que é o papel do Estado, que às vezes é atribuído a um particular que quer preservar apenas ali seus interesses particulares, não está muito preocupado com o que esses jovens estão tentando manifestar. O que está faltando para eles. Né? Muito obrigado pela participação de vocês. A gente vai continuar acompanhando esse tema muito rico. O programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com o antropólogo José Zukiuski e o advogado Gildásio Pedrosa de Lima, especialista em direito civil. Você pode rever este programa na página da TV Justiça. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br.
Envie também sua sugestão para o programa. O nosso e-mail é o fórum@stf.jus.br. O Fórum volta na próxima semana.